Imagine um exército de inocentes, milhares de crianças e jovens, marchando sem armas, guiados apenas pela fé, convencidos de que sua pureza abriria um caminho no mar e os levaria a Jerusalém. Parece um delírio, uma lenda cruel, mas é uma das mais inquietantes e ainda assim pouco contadas páginas da história medieval, as Cruzadas das Crianças. Este evento, ocorrido no início do século XIII, é um testemunho pungente do fervor religioso extremo, da desilusão social e da vulnerabilidade em tempos de crise. Uma história que desafia a nossa compreensão e nos força a olhar para a Idade Média sob uma luz diferente, onde a esperança cega podia levar a um destino indizível. Vamos desvendar essa tragédia, que mostra como a crença fervorosa e a manipulação se entrelaçaram para criar um dos episódios mais sombrios e esquecidos de uma era já marcada por conflitos. A Europa de 1212 era um caldeirão de fé e frustração. As cruzadas adultas haviam falhado repetidamente em garantir o controle duradouro de Jerusalém. Após décadas de campanhas custosas e sangrentas, o entusiasmo diminuía e a crença de que a corrupção e os pecados dos cruzados mais velhos eram os responsáveis pelos fracassos ganhava força. Foi nesse cenário de desespero e anseio por um milagre que duas figuras carismáticas, jovens e sem poder aparente, surgiram, prometendo uma nova abordagem para a reconquista da Terra Santa. A narrativa se divide em dois movimentos principais, um na França e outro na Alemanha, embora haja sobreposições e debates sobre a exata composição de cada grupo. O termo crianças, ou pueri em latim, frequentemente usado nas crônicas da época, não necessariamente se referia apenas a crianças de tenra idade, mas também a jovens, adolescentes e camponeses empobrecidos, despossuídos e marginalizados que viviam à beira da sociedade. Eles eram os puros, os simples, aqueles que, na visão popular, poderiam obter o favor divino que os cavaleiros e barões não conseguiam. O primeiro movimento começou na França, liderado por um pastor de 12 anos chamado Estevão de Cloyes. Ele afirmava ter recebido uma carta do próprio Jesus Cristo, destinada ao rei Felipe II da França, instruindo-o a liderar uma cruzada de crianças para libertar Jerusalém. A mensagem de Estevão rapidamente se espalhou como um incêndio. Ele pregava com uma eloquência surpreendente para sua idade, atraindo milhares de seguidores, a maioria crianças, mas também muitos jovens e adultos marginalizados pela sociedade. Eles acreditavam fervorosamente que Estevão era um novo Moisés e que, tal como o Mar Vermelho se abriu para o povo de Israel, o Mediterrâneo se abriria para eles, permitindo-lhes marchar a pé até a Terra Santa. Acreditava-se que a pureza de suas almas seria a única arma necessária. A jornada foi brutal. Milhares marcharam em direção a Marsella, no sul da França. A fome, a sede e as doenças ceifaram incontáveis vidas ao longo do caminho. Muitos desertaram, percebendo a impossibilidade da empreitada. Ao chegarem a Marsella, o mar não se abriu. Desiludidos e exaustos, parte do grupo foi persuadida por dois mercadores, Hugo Ferros e Guilherme Porcos, a embarcar em navios que eles prometiam os levariam para o Oriente Médio. O que aconteceu a seguir é um dos capítulos mais sombrios. Em vez de levá-los à Terra Santa, os mercadores, movidos pela ganância, desviaram as embarcações. 7 navios partiram de Marsella. 2 deles afundaram numa tempestade na costa da Sardenha, matando todos a bordo. Os sobreviventes dos outros 5 navios foram vendidos como escravos nos mercados do norte da África e do Oriente Médio, um destino terrível e irreversível. Quase simultaneamente, um movimento semelhante eclodiu na Alemanha, liderado por Nicolau de Colônia, também um jovem, talvez um pouco mais velho que Estevão. Inspirado por visões e uma retórica apaixonada, Nicolau também atraiu um vasto número de seguidores, estimado em dezenas de milhares. Seu plano era marchar pela Europa Central, atravessar os Alpes e chegar a Gênova, na Itália, onde esperavam que o mar se abrisse para eles. A travessia dos Alpes foi uma prova de resistência quase sobre-humana. Milhares pereceram de fome, frio e exaustão nas passagens montanhosas. Era um inverno rigoroso, e a jornada foi ainda mais desafiadora do que a do grupo francês. Os poucos que sobreviveram chegaram a Gênova, na Itália, desnutridos e com as roupas em farrapos. Lá, mais uma vez, a realidade cruel se impôs. O mar não se abriu. Ao contrário do que acontecera em Marsella, alguns genoveses, impressionados com a fé e a determinação dos jovens, ofereceram abrigo e comida. Alguns dos cruzados decidiram permanecer em Gênova, outros seguiram para Roma, onde foram recebidos pelo Papa Inocêncio III. O Papa, um homem pragmático apesar de sua fé, elogiou a piedade dos jovens, mas os aconselhou a voltar para casa, cumprindo seu voto de cruzado quando fossem mais velhos. A maioria dos que sobreviveram à jornada de volta para a Alemanha também pereceu. Muitos se perdendo, outros morrendo de inanição ou doenças. Nicolau, o líder,
desapareceu dos registros históricos após ser aconselhado a voltar, com algumas fontes sugerindo que seu pai foi executado por ter incentivado a cruzada. A historiografia moderna tem debatido intensamente a natureza e a escala das cruzadas das crianças. Embora o nome sugira exclusivamente crianças, é mais provável que esses movimentos fossem compostos por uma mistura de crianças, adolescentes e principalmente camponeses empobrecidos e despossuídos, os pueri, que viam na cruzada uma chance de escapar de suas vidas de miséria e talvez alcançar a salvação divina. A crença na pureza e na inocência como forças mais poderosas do que as armas era uma ideia atraente em uma sociedade profundamente religiosa e cansada dos fracassos militares. Não há evidências de um comando militar ou de organização típica das cruzadas adultas. A ideia de que um milagre abriria o mar era um reflexo da fé cega e do desejo de intervenção divina. Os líderes, Estevão e Nicolau, provavelmente eram genuínos em suas crenças, mas também podem ter sido manipulados por outros ou ter subestimado a brutalidade do mundo real. As cruzadas das crianças são um lembrete sombrio de como a esperança pode ser explorada e como a fé, quando levada ao extremo e desprovida de pragmatismo, pode levar a catástrofes. Elas destacam a vulnerabilidade das camadas mais baixas da sociedade medieval, que, sem perspectivas de futuro, se apegavam a qualquer promessa de salvação, terrena ou divina. Milhares de vidas foram perdidas, sonhos foram esmagados, e a inocência foi roubada, em nome de uma causa santa que se tornou uma tragédia humana. A história não se lembra dessas crianças como heróis de guerra, mas como vítimas de um fanatismo coletivo e da dura realidade de um mundo implacável. Um capítulo silenciado pela vergonha e pela dor, mas que merece ser recordado, para que nunca esqueçamos o poder da crença e suas consequências. Qual outro fato desconhecido ou curiosidade histórica você conhece que te surpreende?